reflete em nossa vida teu Espírito serviçal de amor, humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu Espírito serviçal. Olá, aqui estamos para mais um encontro com o castíssimo coração de São José. No programa de hoje, vamos iniciar um caminho no qual São José será nosso guia. Ele tem nos instruído através do exemplo de sua santa vida e também através das mensagens que tem transmitido mensalmente a vidente Irmã Lucia. Nessas mensagens, São José, como instrutor da humanidade, nos leva a refletir e nos dá chaves importantes de como podemos viver em nossa vida diária essas virtudes e atributos dos quais ele é um exemplo para todos nós. E para iniciarmos esse caminho, seguiremos hoje com São José na vivência da castidade. Irmã Lucia, pode nos contar como foi a experiência do dia 19 de abril de 2013, quando São José transmitiu uma mensagem onde nos instruía sobre a castidade? Aquele foi um dia muito especial. Foi numa época em que Madre Shimane recebia mensagens de Maria em 3 dias da semana. Frei Elias já recebia as mensagens diárias de Cristo e eu as mensagens mensais de São José. Todas elas eram recebidas de forma reservada pelos videntes às 15 horas. E como nesse dia receberíamos as mensagens na mesma hora, fizemos uma oferta e as recebemos os 3 juntos. Estávamos no núcleo da comunidade Figueira em Belo Horizonte, no céu azul, e todos os que estavam ali presentes participaram conosco. Oramos uma parte do Terço da Misericórdia, uma parte do Rosário e uma parte do devocionário ao Castíssimo Coração de São José. E durante a oração, começamos a perceber um movimento de luz intenso no céu. As portas iam se abrindo com um esplendor tão grande como até o momento em nenhuma outra aparição havíamos visto. Era um manancial de luz que parecia infinito. Cristo Jesus, a Virgem Maria e São José apareceram juntos e pudemos vê-los um ao lado do outro. Eles vieram rodeados de anjos e nos irradiavam uma alegria e um amor muito fortes. Transmitiram suas mensagens ao mesmo tempo, cada um ao vidente que correspondia neste dia, e depois partiram juntos. Sagrada Família, divina humildade, Sagrada Família, princípio de fraternidade, Sagrada Família, amor e unidade, Sagrada Família, expressão da Divina Trindade. Era a presença da Sagrada Família, um momento que jamais se apagará de nosso coração e de nossa consciência, e acredito que também ficará gravado no interior de cada um dos que estavam ali presentes. São José falou sobre a castidade e tratava deste tema com muita alegria. Nos mostrou a castidade como algo tão sublime, tão amplo. Ele veio neste dia para transformar nosso conceito de castidade. E São José, nessa mensagem, nos conduz passo a passo nessa aprendizagem da vivência da castidade da mente, do corpo e do espírito. Irmã Liriuque, o que São José nos diz sobre a castidade da mente? São José nos disse: a castidade da mente está em ter os pensamentos voltados para o coração de Deus. Este é o primeiro impulso
para que a alma possa um dia contemplar o coração do Senhor. Cada um dos pensamentos que surgirem em suas mentes, vocês devem ofertar ao Criador, depositando-os em seu coração puríssimo. Assim, pouco a pouco a mente, por si só, chegará diretamente ao coração de Deus, e ao conhecê-lo em verdade, não desejará outra coisa, senão este santo e único refúgio de paz. Assim, São José nos ensina a ofertar cada pensamento que surgir na nossa mente para Deus, tanto os pensamentos que são bons, como aqueles que não são bons, aqueles de que temos vergonha e que buscamos esconder até de nós mesmos. E para isso, é preciso ter coragem, fé e não ter medo de mostrar para Deus o que somos, porque Deus nos conhece, Ele a tudo vê, mas precisa da nossa entrega sincera, como uma permissão para nos ajudar a transformar tudo o que nos impede de conhecê-lo de verdade. E sobre a castidade do corpo, Irmã Lúcia, o que foi que São José nos ensinou? São José nos ensinou o seguinte: a castidade do corpo está em consagrar ao Senhor os veículos usados. Assim como meu ser foi eternamente casto, muitos deram exemplo de castidade, compreendendo o corpo como um templo de oração, serviço e doação, para manifestar por meio dos seres a possibilidade de reverenciar e agir sempre sob as leis do céu. O corpo entregue a vocês pelo Santíssimo Deus deve ser guardado da manifestação de todos os desejos, sejam eles de qualquer tipo. Para manter um corpo casto, devem abster-se de responder aos desejos materiais e apenas manifestar a aspiração às coisas celestiais. Aqui São José nos faz ver o corpo como um templo. Isso nos leva a pensar em como cuidaríamos de um templo que para nós é sagrado, qual seria a nossa atitude, com que reverência estaríamos dentro deste templo. E São José nos entrega chaves simples, como a oração, o serviço e a doação. E sentimos que se colocamos nossa aspiração em viver estes atributos, esta busca nos levará a não responder aos desejos materiais, porque a vivência de cada um deles nos aproxima da vida do Espírito e nos leva à reconciliação com o coração de Deus. E assim, descobrimos que podemos agir sob as leis do céu, mesmo estando sobre a terra. E São José também nos fala sobre a castidade do espírito. Irmã Liriuque, pode nos contar o que foi que ele disse? Ele nos disse: a castidade do espírito consiste em viver a vontade de Deus, em reconhecer o seu plano e manifestá-lo na vida e na eternidade. Um espírito casto manifesta seu esplendor e sua pureza na matéria por meio da oração abnegada e direcionada unicamente ao Senhor, para que sua sagrada vontade se cumpra por meio dos seres humanos. O caminho seguro que nos mostra São José para tornar a vida sagrada é dedicá-la à oração e ao eterno serviço aos mais necessitados, sustentada pela pureza da intenção e da ação. E de forma muito amorosa, ele anima os nossos seres a dar esse passo em direção à vida consagrada, nos lembrando da necessidade de que nasce em nós a determinação do espírito e da consciência para seguirmos sem titubear no caminho de consagração a Deus.
São José nos afirmou que os que escutam sua voz terão o apoio necessário para seguir este caminho. E quem confiar em suas palavras, conta com ele para a manifestação da nova terra. E quem segue os passos ditados por São José, mesmo que seja na aspiração do coração, poderá mês a mês dar mais um passo junto a ele em honra ao coração de Deus. São José, Pai do amor, guardião do Cristo, nosso Senhor. Vamos guardar toda essa instrução de São José em nossa consciência e nos próximos dias 19 prosseguiremos no caminho do exemplo das virtudes do Castíssimo Coração. São José,